Olá pessoal, meu nome é Ricardo, sou professor de Direito Eleitoral do curso Estratégia e nesta videoaula nós vamos abranger o assunto partidos políticos na Constituição. O assunto relativo aos partidos políticos ele é tratado na Constituição em um único dispositivo, no artigo 17. Além disso, nós temos uma legislação própria, mas essa legislação própria não é estudada aqui nessa parte da matéria, ok? Portanto, nós veremos só umas regrinhas gerais, que estabelece alguns princípios, alguns direitos e algumas vedações em relação aos partidos políticos e também uma regra que trata a respeito da composição, do registro civil, qual que é a natureza jurídica dos partidos, ok? Vamos lá para o slide então. Quanto ao conceito de partido político, nós temos, pessoal, o seguinte: é um grupo social de relevante amplitude que se destina à arregimentação coletiva em torno de uma ideologia e interesses próprios, com o objetivo, preste atenção no objetivo, que é levar seus membros a compartilharem do poder decisório. Esse aqui, pessoal, é um conceito doutrinário, mas para nós aqui ele é importante porque ele dá a ideia de qual é a finalidade e para que se criam partidos políticos. Partidos políticos nada mais constituem do que uma agremiação de pessoas que se reúne com uma ideologia e interesse próprios e que tem por objetivo levarem seus representantes a ocupar os cargos políticos eletivos do nosso país. Portanto, em relação ao conceito, são essas as informações que nós devemos memorizar. Aqui, pessoal, nós já vamos passar para análise ali no artigo 17 do parágrafo 2º da natureza jurídica do partido político. De acordo com o que se estuda lá no Código Civil, o partido político ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Uma pessoa jurídica de direito privado. Cuidado, pessoal, porque não é de direito público e é uma pessoa jurídica. Por ser uma pessoa jurídica, vai exigir para a constituição de um partido político o registro civil. E é exatamente isso que vem disciplinado nesse parágrafo ali, o qual nós mencionamos. Vejamos. Os partidos políticos, após adquirirem a personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Notem, pessoal, a constituição de um partido político passa efetivamente por duas etapas. Primeiramente, haverá a constituição civil do partido político enquanto uma pessoa jurídica. Ela registrará seus atos constitutivos tal como uma empresa qualquer, tal como qualquer outra pessoa jurídica. Essa constituição civil se dará lá num cartório de registros públicos, num cartório lá em Brasília, ok? Para nós importa saber disso. E, além dessa constituição enquanto pessoa jurídica, é necessário o registro do Estatuto no TSE. Esse registro do Estatuto no TSE exige uma série de documentos, exige uma série de requisitos e pressupostos. Nós não analisaremos esses requisitos e esses pressupostos agora. Isso é matéria que será desenvolvida lá na lei dos partidos políticos. Mas, de toda forma, para nós importa saber aqui que somente alcançará a regularidade para fins civis e eleitorais, para fins civis e eleitorais, o partido político que se constituir civilmente e depois registrar o seu estatuto perante o TSE. Ok? Muita atenção a essa regra, é uma regra que tem bastante incidência, porque às vezes nós temos um pouco de dificuldade de entender que há necessidade da Constituição Civil e que se trata de uma pessoa jurídica de direito privado. Ok? Vamos lá. Nós vimos ali o primeiro parágrafo do artigo 17, só que nós não estudamos ainda o caput desse artigo. Em relação ao artigo 17, ele traz uma série de regras, princípios e orientações e fundamentos aos partidos políticos. Vejamos lá, pessoal. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Vamos aqui mudar de cor.
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: caráter nacional, proibição de recebimento de recursos de recursos financeiros de entidades ou governo estrangeiro ou subordinação a eles, prestação de contas à Justiça Eleitoral e funcionamento parlamentar. Notem, pessoal, que nós fizemos 3 formas de marcação em relação aos partidos políticos. Primeiramente, a gente já destaca aqui da parte em amarelo a liberdade de criação e de organização dos partidos. Notem, eles poderão livremente serem criados, se fundir a outros partidos já existentes, poderá também um partido pré-existente incorporar outro partido ou até mesmo encerrar suas atividades. Não há qualquer interferência estatal nesses atos de constituição, fusão, incorporação ou extinção dos partidos políticos. Contudo, os partidos políticos deverão observar o que nós marcamos em verde ali, uma série de regras, entre elas, respeitar a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Portanto, é inconstitucional a criação de um partido e ele não poderá ser criado e o TSE não deferirá o registro de um partido que pretenda, por exemplo, separar parte do país, porque estará violando a soberania nacional. Não será admitido o registro de um partido político que tenha intuito de instituir um regime militar, porque nós resguardamos um regime democrático. Também não poderá ser criado um partido político que tenha a intenção de restringir a liberdade de criação de partidos, porque nós adotamos o pluripartidarismo. Também não poderá ser criado um partido político que viole direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade ou à igualdade entre as pessoas, para citarmos alguns exemplos. Além disso, os partidos políticos devem observar alguns preceitos previstos nos incisos do artigo 17. Quais sejam? Caráter nacional. O partido político deve se destinar a atender os interesses de toda a comunidade, razão pela qual eles têm que se registrar no TSE, que é o órgão máximo que coordena todos os interesses nacionais afetos às eleições. Proibição de recebimento de recursos estrangeiros ou subordinação a entidades estrangeiras. Prestação de contas à Justiça Eleitoral. Isso aqui não é uma forma de interferência, mas se trata de um controle de legalidade, de regularidade da Justiça Eleitoral perante a atuação dos partidos políticos para evitar abusos, para evitar abuso de poder, desvio de direito, enfim, hipóteses e outros ilícitos eleitorais que são estudados futuramente, e funcionamento parlamentar, pessoal. Vejamos aqui, nós trazemos uma regra, alguns conceitos, explicando cada um dos preceitos previstos lá no inciso. Primeiramente, o caráter nacional. Ou seja, é necessidade de comprovar, aqui nós colocamos o apoiamento mínimo. O que significa isso? Será estudado lá na parte da lei dos partidos políticos que a criação de um partido depende de uma série de assinaturas. Essas assinaturas, elas são denominadas aqui para nós de apoiamento mínimo. Ou seja, o partido político deverá comprovar que possui um certo mínimo de pessoas que apoiam a criação daquele partido. E esse apoiamento mínimo, ele não pode estar concentrado em um único estado ou em algumas regiões apenas do país. Deverá estar distribuído por todo o território nacional. Portanto, deve-se demonstrar o caráter nacional.
Além disso, nós temos a proibição de recursos e subordinação estrangeira. Ok? Seria violação à nossa soberania, né, pessoal? Você admitir uma subordinação, recebimento de recursos estrangeiros. Notem que o recebimento de recursos estrangeiros pode implicar uma série de sanções, conforme será estudado na lei de partidos políticos. Entre elas, inclusive, o cancelamento do registro junto ao TSE, ou seja, a extinção da regularidade do partido político, da regularidade eleitoral do partido político. Pessoal, outro preceito dos partidos é a prestação de contas, né? Ou seja, o partido político deverá prestar contas à Justiça Eleitoral sob pena de perder cotas do fundo partidário e inclusive ter o cancelamento, suspensão das cotas do fundo partidário e inclusive ter o cancelamento do registro junto ao TSE. Por fim, os partidos políticos devem observar o funcionamento parlamentar, ou seja, na medida em que o partido político elege membros políticos, ele deve possuir passagem nas casas legislativas. Qual que é a finalidade dele possuir passagem nas casas legislativas? É para ele poder se manifestar para a apresentação e defesa de seus ideais. Ou seja, o partido político ele terá o direito de se manifestar perante as casas legislativas, perante o Congresso Nacional e perante as assembleias legislativas e câmaras municipais, apresentando a defesa, suas posições e seus ideais, ok? Com isso, nós encerramos a primeira parte aqui relativa aos partidos políticos e na sequência nós vemos um quadro que sintetiza todas as regras estudadas no artigo 17 caput e nos seus respectivos incisos. Portanto, os partidos políticos possuem liberdade para a criação, fusão, incorporação e extinção. Deverão observar a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. E tem como preceitos o caráter nacional, a proibição de recursos e subordinação estrangeiros, prestação de contas e funcionamento parlamentar. Pessoal, se puderem, para fins de prova, memorizem esse quadro, que é muito fácil é muito fácil que o examinador possa utilizar esses termos para criar uma confusão na nossa cabeça na hora da prova. Além disso, nós temos aqui, pessoal, uma regra importante que diz respeito à verticalização partidária, que vem prevista lá no artigo 17, parágrafo 3º da Constituição. Ok? Em relação a esse assunto, nós temos o seguinte, pessoal. É assegurado aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, bem como para adotar critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade, e aqui que falamos da verticalização partidária, sem a obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Além disso, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e de fidelidade partidárias. Portanto, pessoal, nós temos aqui em relação ao artigo 17 da Constituição Federal uma regra que estatui a autonomia de organização e de gerência do próprio partido político. É ele que definirá com quem irá se coligar nas eleições, se assim o desejar. E aqui tem uma regra na parte final desse dispositivo, conforme nós lemos, que estabelece o seguinte, que se houver a formação de uma coligação a nível federal, por exemplo, para a candidatura ao cargo de presidente, essa mesma coligação entre os partidos A, B e C, por exemplo, não precisa ser necessariamente observada ao nível estadual. Ou seja, para a eleição de governador, não é necessário, não é obrigatório, melhor dizendo, que o partido político também se coligue na forma A, B e C a nível estadual. É possível que
a nível federal nós tenhamos uma coligação, a nível estadual nós tenhamos uma outra coligação e essas duas ainda sejam totalmente diferentes da coligação formada a nível municipal. Contudo, essa regra, ela é a regra geral. Ainda assim é possível que o próprio estatuto do partido político defina, se houver uma definição a nível nacional, os órgãos regionais e os órgãos municipais deverão observar também a mesma coligação. Portanto, se confere total autonomia de gestão de organização aos partidos políticos, ok? Vejamos lá, voltemos aos slides. Em relação à verticalização partidária, portanto, pessoal, nós devemos concluir da seguinte forma. Não existe a obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas de âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal para a formação de coligações. E para nós encerrarmos aqui a aula de hoje, nós devemos ver ainda o artigo 17 e o parágrafos 3º e parágrafo 4º, que estabelecem direitos e vedações constitucionais atribuídas aos partidos políticos. O parágrafo 3º prevê que os partidos políticos têm o direito de receber recursos do fundo partidário e o acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei. E, por fim, o artigo 17, parágrafo 4º, estatui que é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Certamente, pessoal, essas regras que nós estudamos aqui no artigo 17 são bastante superficiais, mas são as regras gerais que a Constituição estabelece e que autoriza a partir daí uma disciplina mais específica que nós encontraremos lá na lei dos partidos políticos, ok? Quanto a esse tema, é breve mesmo, é tranquilo, não há maiores observações. Ok, pessoal? Até a próxima aula.